Amigos do Saúde Digital, você que está no setor de saúde, ou você que é paciente, ou seja, todos que estão nos escutando, vai se interessar muito pelo tema de hoje. Estou recebendo aqui a H-Centrix, é uma startup que faz gestão de saúde populacional. Ela tem como clientes principalmente as operadoras, mas além da gente conhecer a H-Centrix, a gente vai entender um pouco como que funciona essa relação de prestadores de serviço, planos de saúde e como isso te impacta. Seja você vendendo para um plano de saúde, seja você prestando serviço para um plano de saúde, ou seja você usufruindo do plano de saúde que você paga. Sejam bem-vindos, meus amigos, colegas de bancada lá no Cubo. Sentamos lado a lado lá no Cubo. Dois Fábios, que trabalham juntos há mais de 20 anos. Fábio Boyagean. Acertei? Isso, é isso aí. Eu falei direitinho, hein? E o Fábio Abreu. Obrigado pela presença aqui. Estamos sempre juntos lá no Cubo e é um prazer receber vocês. Primeiro, como sempre, vamos falar um pouquinho do background de vocês, da história de vocês. Fábio Abreu começa. Obrigado, Tomé. Vamos lá. Bem, meu background, eu comecei na área da saúde no final da década de 90. Eu fui convidado para fazer uma consultoria numa empresa de tecnologia que desenvolvia sistemas para hospitais e planos de saúde, ERPs, né? E terminei assumindo a empresa para fazer um turnaround. É uma empresa que tinha em torno de 80 funcionários. E no final dessa empresa, a gente transferiu a tecnologia para a Century, que tocou o projeto depois. A partir daí, eu fui diretor de um plano de saúde, que era bastante grande na época, que era a Interclínicas. E da Interclínicas, eu saí para montar minha primeira empresa, que foi a AxisMed, quando eu convidei o Fábio para trabalhar comigo, e já estamos falando aí de 2002, né? Nós começamos a nossa empresa no final de 2001, ficou operacional em 2002 e ela foi um sucesso, foi a primeira empresa pioneira no Brasil sobre gestão de saúde populacional. A gente começou com programas crônicos, depois esse programa evoluiu para um modelo de outros tipos de patologias, outras comorbidades, até acompanhamento de pacientes estáveis, vários modelos, inclusive aquele que eu estava comentando com você, a questão de desenvolver um primeiro modelo no Brasil de acompanhamento, de orientação de pacientes. A gente chegou a ter mais de 1 milhão de vidas referente, usando o modelo da NGS, National Health System em inglês. A gente trouxe o sistema que eles usavam, traduzimos para o português, e era um sistema de orientação para pacientes que ligavam em caso de instabilidade. Ou nós orientávamos para ficar em casa, para em um pronto-socorro ou para em uma consulta médica, usando algoritmos extremamente testados com a população inglesa e adaptado ao Brasil. A partir em 2013, a gente vendeu a empresa para o grupo telefônico e desde então nós ficamos 2 anos em um sabático. Em 2017, início de 2018, nós montamos a H-Centrix. Depois a gente explica que a gente o vai papel falar da empresa. aqui. E o Boyagean, fala aí um pouco. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. Bom, eu também sou administrador de empresas. Eu caí na saúde por acaso, porque, na verdade, a partir de uma experiência de quase 7 anos de empreendedora na família, no final em meados da década de 90, a empresa acabou vindo à falência e eu fui trabalhar numa consultoria que estava prestando serviço para uma operadora de saúde, e ali começou a minha história com a saúde. Então, trabalhar em operadora de saúde foi extremamente rico para mim, porque eu entendi e me apaixonei pelo tema e pela gestão de saúde. A partir dali comecei a focar em saúde, focar em gestão de saúde, e foi aí que eu conheci o Fábio nessa operadora. A gente acabou trabalhando juntos, fizemos uma série de projetos que acabou gerando ali vamos dizer assim, a afinidade em trabalhar juntos, e a partir dali me juntei a ele na nossa primeira experiência empreendedora, que foi a AxisMed. Nessa jornada AxisMed foi uma série de experiências, né? Eu fui lá
conduzia a operação, uma operação que tinha mais de 400 funcionários, que trabalhava diretamente com os pacientes, os protocolos. Então foi uma experiência extremamente rica para entender aonde que a coisa pega quando você está falando em gestão de saúde populacional. Desde da questão de estatística, de dados, até os protocolos e o engajamento dos pacientes, os resultados. Então, nisso acabou formando muito da minha experiência profissional até a gente chegar ao momento do exit e a partir de então pensar numa nova experiência que é a H-Centrix, que é o foco aqui. Perfeito. Vamos lá, já emenda explicando o que é a H-Centrix, que dor que ela resolve. Perfeito. Então, eu acho que é importante colocar até uma ideia de que era a AxisMed. Era um modelo que era feito por visita e monitoramento telefônico, tudo. Uhum. A gente chegou a ter 70 mil vidas monitoradas, mais de 200 enfermeiras trabalhando com a gente no Brasil inteiro. Então, e muito analógico, ainda muito pelo telefone, sem camada de tecnologia. Exatamente. A busca de um parceiro como a Telefônica era justamente trazer toda uma tecnologia de wearables, era uma tecnologia de novos canais, ser uma operação omnichannel digitalizada para dar o salto. Mas aí a Telefônica tomou os seus próprios caminhos. Né? Entendi. Bom, a dor central que a gente sempre focou na época da AxisMed, quando a gente fez o exit para a Telefônica, nós paramos para pensar e ela não tinha mudado. Os gestores de saúde, eles são muito pouco proativos com relação aos seus pacientes. Isso acaba gerando uma série de consequências com relação aos resultados tanto das operadoras, das empresas, do ecossistema como um todo. Porque, ao ser totalmente reativos, isso acaba impactando numa avalanche de desperdícios. Ou você tem desperdício, ou você tem subatendimento. Então, isso acaba impactando demais aonde? Quem financia o sistema. Quando a gente olhou mesmo depois de quase 15 anos de jornada com a AxisMed, a gente percebeu que isso tinha evoluído muito pouco. Alguns conceitos tinham sido introduzidos, mas, de fato, essa dor era a mesma. E aí a gente percebeu que ali tinha algumas causas principais que acabavam impactando muito nessa questão da reatividade. Primeiro, a questão de tecnologia. Então, quando a gente olha o sistema, ele continua, até hoje, trabalhando, olhando dados com 2, 3, 4 meses de defasagem no mínimo. Olhando muito para trás. Então, ou seja, toda vez que você vai olhar para um paciente, você está falando de informações que aconteceram há 3, 4 meses atrás. Então, e a história desse paciente mudou por completo. Então, isso tem um impacto. Outro problema que a gente percebeu muito é a pouca proatividade com relação à jornada do paciente. Então, normalmente, as operadoras de saúde, por exemplo, elas se limitam a autorizar procedimentos e não entender essa jornada e fazer uma gestão proativa dessa jornada. E acabam, por consequência, agindo sobre os casos complexos depois que o caso já complicou, os eventos já aconteceram, e não antes. Então, todos esses problemas acabavam impactando demais nos resultados. Foi aí que a gente pensou em criar a H-Centrix, uma health tech, uma startup, com o objetivo de trazer essas informações para o presente, primeiro trazer essas informações para o presente, organizar essas informações, colocar uma inteligência tal que permite aos gestores de saúde agir de forma proativa e atacar os problemas, os casos complexos, os riscos, antes que eles compliquem e não depois, trazendo um conceito para o mercado que a gente chama da ação precoce. Agir antes que os casos tenham uma jornada complicada, evoluem negativamente e acabam impactando nos desperdícios e em custos descompensados. Então, é aí que a gente criou a H-Centrix. Abreu, sensacional, né? Baita experiência de mercado, a sua desde sempre quase com plano de saúde, gerindo plano de saúde, empreendendo, juntando-se ao Fábio, tendo êxito numa empresa super inovadora para aquela época, fazendo um M&A com um grupo internacional para acrescentar essa camada de tecnologia, que não foi como que vocês planejaram. Aí vocês vão para a H-Centrix,
que justamente ataca a dor lá, só que com uma nova pegada. Ao invés da gente colocar 200 enfermeiras e todo esse grupo de pessoas, nós vamos fazer isso através de sistemas de tecnologia. Então, nós vamos formar aqui uma empresa de dados que vai pegar os dados das operadoras de saúde e eu vou traduzir isso em informação para o meu cliente. Então, eu coloco esses dados, conecto a minha plataforma chamada Hcentrix e mostro para o meu cliente plano de saúde para que ele possa tomar decisões a partir das informações que eu estou entregando para ele, dos dados que ele já tem. Sim. Isso é a primeira empreitada da Hcentrix. E aí, me conta quais foram esses desafios de quando você entrega esse dashboard para o gestor de saúde ali do plano de saúde. Onde está a dificuldade? Onde que está gargalo? Muito bom. Primeiro desafio, né? Ele entende o dashboard como BI. Então, a primeira grande trabalho que nós temos é mostrar para esse gestor que BI é uma ferramenta de analytics. Você vai analisar o que aconteceu. O que nós entregamos é um dashboard em real time para tomar decisão com inteligência agregada. O que significa isso? Você pega uma série de dados de procedimentos, autorizações, dados do beneficiário, do paciente, cria inteligência e a gente devolve, por exemplo, 85 clusters diferentes, mapeando 100% da população. Desde mostrando o cluster daquela população que está com uma internação prolongada, que precisa de atenção, até quem tem apenas um fator de risco. Ou aqueles que acabaram de entrar no plano que não estão pedindo coisas e não tem nem 6 meses para cumprir a carência. Então, a gente faz 100% da visão do plano. E essa entrega de valor, de entender, isso aqui é uma informação dinâmica para agir agora, foi a principal barreira que nós encontramos. Ou seja, o plano fala, mas eu sempre trabalhei olhando informações analíticas. O que eu faço com uma informação em tempo real? Aí nós falamos, você vai poder gerir o risco dessa população, olhar a jornada. O oncológico que está em fase diagnóstica, ele tem um custo de R$1.000 por mês, entre R$500 por mês. Quando ele está em tratamento livre numa rede, por exemplo, ele pode chegar a custar mais de R$150 mil por ano. Então, é uma questão só de acompanhar e dar o segmento da jornada corretamente até que ele atinja a remissão e possa ser acompanhado nessa remissão. Isso é uma novidade para o plano de saúde. E é uma novidade para o mercado como um todo, porque você começa a enxergar a jornada do paciente. O que é a jornada do paciente? É o episódio. A gente sempre pega o exemplo da bariátrica, né? Hoje, o plano de saúde, ele olha a jornada. Você tem 3 níveis para olhar um episódio. Primeiro é, efetivamente, o procedimento que está sendo contratado. Depois, o evento que está sendo contratado, ou você olha o episódio completo. Na bariátrica, o que você tem? O procedimento principal, que é que o plano de saúde se preocupa, é a cirurgia. Então, e aí esse vai querer saber se seguiu a DUT, que é a orientação da ANS para fazer ou não fazer, para poder dar autorização, tudo isso. Depois ele vai se preocupar, ele chega até a se preocupar com o episódio. Então ele fecha um pacote de cirurgia bariátrica com o hospital parceiro. O que nós estamos falando em tempos de episódio? Uma cirurgia dura 2, 3 horas. A internação, que é o pacote que ele fecha, dura 4, 5 dias. Que é o evento. Que é o evento. Mas o episódio dura 18 meses. Começa onde termina? Ele começa com a decisão de uma pessoa que está bem, que é obesa, um gordinho obeso, saudável, e ele tem que sair do outro lado desse processo, um magrinho saudável e estável. Então, esse processo deveria começar com uma preparação com endócrino, nutricionista, ele tem que aprender a se alimentar corretamente para então tomar a decisão de fazer a cirurgia. Depois da cirurgia tem mais 1 ano de acompanhamento, muitas vezes com psicólogo junto, com nutricionista, o endócrino, até que ele tenha alta.
Isso é um episódio. E no Brasil, ninguém contrata episódios como esse. Nós vemos modelos acontecendo no Canadá, na Europa, em alguns casos nos Estados Unidos, mas no Brasil não tem. Deixa eu fazer uma intervenção aqui. Eu vou comparar aqui com o meu negócio. Lá na SD Connect, atualmente, a gente tem cerca de 14 mil membros médicos. E a gente tem um time de dados. E esse time de dados, ele gera para a gente um gráfico de RFV, que é recência, frequência e valor. Eu ponho essa massa de médicos ali e vejo quão recente ele logou, qual que é a frequência que ele loga e qual é o valor que ele enxerga na plataforma pela interação dele na plataforma. Isso, apresentado pelo time de dados, é lindo e é extremamente útil, mas só será útil se eu conseguir, enquanto líder dessa empresa, convencer o meu time de produto, o meu time de marketing, o meu time de vendas, o meu time de operação, que ele tem que pegar esse dado e extrair ali ações práticas, pragmáticas, no dia a dia, que vai aproveitar a obra-prima que o time de dados entregou, mas que vai ter que trazer ações práticas para a gente tomar ciência e evoluir a empresa. Eu acho que isso que vocês estão falando, vocês têm condições de entregar uma obra-prima para o seu cliente operador de saúde. Mas do lado dele, Boyajan, tem uma tarefa muito grande, que é descer isso e falar, pessoal, mãos à obra agora, vamos pegar essa informação e vamos agir. Então, tem uma camada aí de gestão. Eu queria que você explicasse se é verdade. Sim, total. A gente percebeu até pela própria... Só fazer um comentário rápido. Analogia perfeita. Perfeita. Parabéns. Perfeita mesmo. Porque dentro dessa caminhada da H-Centrix, né, nós já passamos por várias fases de compreensão e passou muito pelo que você está falando. Primeiro, inicialmente, a gente entendia que é óbvio, né? Poxa, eu vou entregar informação enriquecida em tempo real para tomada de decisão para um setor que sofre, né, com desperdícios, e lembrando de que a gente enxergava e achava que todo mundo estava enxergando junto com a gente, de uma gestão totalmente reativa. Esse óbvio não foi tão óbvio assim, né? Até a gente compreender que existia ali uma quebra de paradigma muito grande acontecendo e uma questão de maturidade para enxergar essa informação em tempo real e usar essa informação levou um tempo. Então, a princípio, a gente achava que conectar direitinho, superar as barreiras de tecnologia era o suficiente. E a gente percebeu que não. A partir daí, a gente começou a usar o principal indicador que tem muito a ver com o que você acabou de falar, que é o uso recorrente da ferramenta aplicada no dia a dia da operação. E cada tipo de usuário tem um uso diferente. Isso foi amadurecendo dentro da empresa a ponto de a gente começar a estudar a maturidade dos nossos clientes, dos usuários dos nossos clientes, e começar a pensar em como evoluir a nossa prestação de serviços, a nossa forma de ativar o produto, a nossa forma de trazer nosso time para poder ajudar a acelerar essa questão da maturidade. Isso continua sendo um grande desafio para a gente. Então, quando nossos investidores, nossos clientes perguntam qual que é o principal indicador, ainda estamos nessa etapa de exatamente entender quem está usando, que tipo de comportamento do uso. É uma consulta somente? Eu vou entrar no sistema para consultar um paciente? Ou isso já está dentro do meu fluxo de trabalho? Eu já estou, a partir do momento que eu vou analisar um caso que está gerando um alarme, eu vou disparar um processo dentro da empresa. Essa é a nossa visão para onde essa plataforma vai ajudar essas empresas a melhorar a sua gestão. Mas ainda tem muitos desafios para chegar até lá. E aí, Fábio, como que você enxerga a maturidade do mercado agora para traduzir dados em ações dentro de corporações que muitas das vezes são gigantes e existem ineficiências? Como que você enxerga, como que você está vendo esse cenário aí? Olha, é uma resposta difícil, né? Se você olhar perguntar no mercado, você faz gestão de saúde populacional, 100% dos planos de saúde, dos grandes hospitais vão falar, nós estamos envolvidos de corpo e alma com isso. Quando você olha na prática,
as ações que eles fazem são de impacto de baixo impacto, pouca relevância. Por quê? São ações meio sideways, secundárias dentro do mainstream operacional, tanto São dos marginais. hospitais, são marginais, fora dos principais processos do plano de saúde ou do hospital. Porque envolve romper paradigmas. O primeiro paradigma é da proatividade. A gente sempre fala, eu sempre falo, o que tem de comum? Meu médico, que me atende há 15 anos, que eu gosto muito, o melhor hospital de São Paulo e o maior plano do Brasil. Todos estão esperando que eu tome uma atitude em frente a algum problema. Estão todos sentados esperando que eu faça alguma coisa. Não existe proatividade. Ou se existe, é muito pontual essa proatividade. Segundo problema que nós vemos no mercado, o segundo grande paradigma é a percepção de jornada do paciente. Enquanto o correto é enxergar a jornada vinculada ao episódio, que é onde você tem uma pessoa que sai de um estado de estabilidade de saúde e ela tem que chegar do outro lado do episódio num estado de estabilidade de saúde, os prestadores e a grande maioria dos planos de saúde não enxergam dessa forma. A gente brinca que eles enxergam a jornada restrita ao seu teto. O paciente entra no hospital, começa a jornada. Eu tenho que acompanhar toda a jornada dele no hospital até a alta. Mas isso não é a jornada. O paciente pode sair do hospital, mesmo dando alguma orientação de alta, mas ele pode estabilizar, lógico que pode acontecer, isso até a frequência que ocorre no Brasil é bastante alta, 25% a 30% dos pacientes reinternam. Você não acompanhou a jornada. Eu entro no consultório, faço minha jornada de consulta, saiu do consultório, 90% dos médicos arquiva no seu prontuário de última geração tudo o que aconteceu, os exames, se levantou, estão lá as imagens, tudo, e fecha o arquivo. E ele não vai se lembrar de que o paciente não retornou até 2 meses depois, sem os exames que ele pediu, porque ele saiu do consultório. A mesma coisa acontece no laboratório, e isso é um paradigma. Está mudando? Está mudando. Então você vê algumas ações, algumas iniciativas mudando. Mas esse paradigma é o segundo grande obstáculo que nós encontramos. E essas quebras de paradigmas implicam em, puxa, e o que eu tenho que fazer? Então, hoje, quando o gestor percebe que a gestão do risco da população dele é algo que ele tem que se preocupar de uma forma mais ampla, orientado para a jornada desses pacientes, principalmente os mais altos custos, normalmente funciona assim. 2 a 4% da população representa 30% a 40% do custo, 15% da população mais 30% a 40% do custo, e 80%, 85% da população vai responder por 30% do custo. Então, é bem um ABC bem claro. E ele não acompanha essas jornadas de formas claras, ele não tem ações muito claras. Então, quando ele percebe que tem que fazer isso, surge o terceiro problema. Eu não tenho gente. Eu não tenho processos. Eu não tenho como usar essa informação em tempo real. Eu montei uma área de preventiva, mas eles selecionam as pessoas, ficam monitorando, mas acompanhar a jornada, entrar na jornada, tira do programa, põe no programa, põe em acompanhamento de paciente internado, isso eu não tenho. Como é que eu faço? Aí surge o terceiro grande desafio nosso, eu não tenho recursos. Então, e é isso que nós estamos trabalhando hoje. Né? É bom ter essa visão, né? Porque do ponto de vista do empreendedor, e somos empreendedores, existe os desafios do mercado, ou seja, os desafios que os nossos clientes têm, que a gente tem para vender, principalmente se a gente está falando de inovação. Né? E muitas das vezes, empreendedores
e essa definição da palavra, ele leva a algo novo, que gera um valor diferente para a sociedade. Se é algo novo e gera valor diferente, não tem base de comparação. Então, muitas das vezes, o empreendedor, ele está mostrando, vendendo algo que aquela empresa que vai comprar dele não conhece, não está acostumado, não tem na planilha lá de compras, de preço deles. Então, aquilo é uma inovação. E muitas das vezes, empreendedores falham, não pela ideia ou pela solução, mas porque essa ideia e essa solução ela não está pronta ou ela não foi empacotada a ponto de convencer o comprador, que é o cliente. Nós, enquanto empreendedores, temos que mapear isso, mas é parte do nosso desafio adequar a nossa solução ou empacotar, fazer o que for necessário para que esse produto chegue mais palatável, mais próximo da realidade do nosso cliente. E vocês têm feito isso. O tempo inteiro. Na verdade, hoje acho que o maior tempo que a gente dedica é ouvir, estar do lado dos nossos usuários, dos nossos clientes, entendendo justamente para ajustar esse fit, né? E isso não é simples, porque quando a gente tinha o outro negócio, onde nós éramos um BPO, a gente fazia todo o processo, investia na evolução da tecnologia que nós tínhamos ali na época, a abordagem, o cuidado, a gente estava o tempo inteiro tentando levar excelência na entrega do nosso serviço. Quando você tem... É uma outra lógica agora, né? A lógica é levar tecnologia e know-how, mas trabalhar junto com o cliente para que ele aprenda, ele desenvolva, ele obtenha seus resultados com o nosso apoio, nosso suporte, nossa experiência. Isso mudou muito a dinâmica. Até no início, nós tivemos um problema claro de ter uma solução fora do tempo. E aí a gente foi entender muito bem, claro, o conceito do Product Market Fit, né? Que é você, de fato, conseguir adaptar, ajustar a sua solução para que o usuário consiga ter um uso prático daquilo e ele passe a depender daquilo, passe a usar aquilo para extrair um maior valor. E isso não é simples, não é uma equação. Isso é bonito nos livros, mas na prática é bastante complexo. Então hoje o nosso maior tempo, o nosso time, muitas vezes a gente senta do lado, vai entender o que está acontecendo, adapta muito a solução para poder acertar esse fit. Você sabe qual é o maior inimigo do empreendedor? Qual? O óbvio. Quando ele acha que aquilo é óbvio, ele se fecha, ele fecha a sua visão de entender o que realmente está acontecendo. Porque você fala, não, isso é óbvio que é legal, que faz sentido, né? Mas não é assim que funciona. Quanto mais você entra nesse conceito de ser disruptivo, nada é óbvio. Isso. Nada é óbvio. E você não vai... Você tem que baixar a bola, ser bastante humilde e entender assim, qual é o problema que esse cara não está enxergando. Exato. O resultado que está dando. E isso leva a gente a evoluir e abraçar coisas que a gente não imaginava abraçar. Vou dar um exemplo. Agora a gente tem um cliente nosso que ele está falando assim, Fábio, eu quero um programa de oncologia. A gente dá uma olhada no que tem no mercado, porque a solução ela tem de ser agnóstica. Qualquer prestador de serviços de acompanhamento serve, desde que siga, a gente vai orientar os modelos que ele tem que fazer, ele pode entregar. A gente não encontrou ninguém. Porque o que precisa de um bom programa de oncologia para ser efetivo? Um conceito que hoje os americanos adotam, que é que a gente chama de survivorship care. Survivorship care, que significa você acompanhar o paciente desde o momento do diagnóstico, quando ele ainda não está com um médico especialista em oncologia, até ele estar remido e muito estável e saudável no final. Para fazer, que é o episódio dele, que pode durar anos. Esse processo você precisa ter, além de programas para fases diferentes que ele está, você vai precisar ter também um conceito de
acompanhamento desse paciente, que é a navegação. Ele está nesse programa, mas ele passou 3 vezes um pronto-socorro, vamos entender, vamos colocar em outro lugar, ele internou, vamos entender, ele vai mudar a medicação, vamos ficar mais próximo agora, até você ter isso. Então, agora a gente está conversando com esse cliente e está falando, olha, vocês conseguem voltar no passado de vocês e montar essa solução para a gente? E a gente está nessa dúvida hoje, né? Isso faz parte ou não do core, que é uma empresa de tecnologia? Pena, não? Mas é muito interessante esse processo, que isso leva você a redirecionar a sua empresa conforme o mercado precisa. E esse caminho ele tem que ser diário, né, do empreendedor. Diário. E entender que, por mais que possa ser óbvio para o time, na cabeça do empreendedor, é papel do bom empreendedor para que o negócio tenha sucesso, esse convencimento, esse empacotamento ou essa adequação do produto. Nós vamos chegar lá, mas por enquanto eu vou oferecer isso aqui. E essa é a minha luta desde o primeiro dia com os nossos clientes. E eu falo, isso aqui eu quero chegar lá e eu vou te oferecer lá, mas agora nós vamos te oferecer isso aqui porque é o que você quer, mas eu quero chegar lá. Isso é diário, né? Uhum. E no seu exemplo, eu costumo comparar muito como um radar de um tráfego aéreo. O bom convênio, ele teria que ser capaz de deixar sempre todos os clusters de pacientes, ou seja, os hipertensos, os diabéticos, os obesos, todos aqueles que gastam mais no seu radar. E na hora que ele sai do radar, ele aciona uma flag, uma bandeira, para que ele possa intervir e gerar custos para reduzir a sinistralidade. Você trouxe o conceito de BPO, Business Process Outsourcing, né? Que é essa terceirização de um serviço que uma empresa faz para outra. Hoje vocês não são mais BPO. E agora eu quero te dar aqui uma licença, que você vai ter uma licença para o que você poderia falar para os seus clientes, tá? Agora você não é mais vendedor, você é um consultor que quer ensinar os clientes aqui. O que você acha que precisa, Abreu, para que haja esse apetite maior para o novo? O que você acha que é necessário para não continuar fazendo as mesmas coisas, porque os resultados serão os mesmos. E a gente vê dia após dia sinistralidade aumentando, plano de saúde aumentando na ponta. Se a gente não investir em inovação, nós não vamos mudar esse cenário. Então, agora não é o Abreu cliente, é o Abreu consultor. O que você diria que falta assim, para esses gestores? Como dizer isso de uma forma objetiva? Eu acho que é assim. Gestor, você tem uma questão de sinistralidade e os recursos e as ferramentas que você usa estão exauridas. Gestão de saúde populacional foi, por muito tempo, algo que entrega de resultados duvidosos. Ok? É verdade, isso aconteceu. Porém, quando você passa a olhar a sua população em tempo real, no presente, o que está acontecendo, a gestão de saúde populacional passa a ser uma ferramenta efetiva, muito pouco explorada, por isso, com um potencial enorme de impactar a sinistralidade, se você usar ela primeiro, conhecendo a população. Segundo, identificando as oportunidades de resultado de curto prazo. Terceiro, identificando as oportunidades de grandes resultados a médio prazo, você vai ter uma sinistralidade controlada, com uma visão para onde está indo sua sinistralidade e com a possibilidade de gerenciar melhor sua rede. E não ficar hoje numa relação de atrito com a rede, por causa do que fazem, do que não fazem, um controle melhor das autorizações que você faz e, principalmente, um relacionamento efetivo com a população que precisa desse relacionamento para ser bem navegada em sua jornada enquanto paciente.
Perfeito. Mais claro impossível. Ele tem uma clareza, né? A sua experiência é impressionante, né? Você tá no ramo há muito tempo, né? Então você fala com bagagem, com experiência. Boyajan, quer também complementar? O que você acha que talvez... Eu acho que não faltou nada, mas o que cabe complemento? Vou colocar só uma tinta mais forte em algumas coisas. Como diz um cliente amigo nosso, gestão de saúde populacional é o nome do jogo. Isso não só aqui no Brasil, mas países da Europa, o próprio Estados Unidos está olhando cada vez mais para isso. O que a gente vê é uma situação de urgência. Se as operadoras não olharem para isso dessa forma, tipo, eu tenho que ter senso de urgência, quick wins, como o Fábio falou, e começar imediatamente, nem que seja alocando uma parte do time, separando uma parte do time, olhando para aquilo que é mais importante com resultado rápido e deixando a sua operação funcionar paralelamente com um foco ali de urgência, para que aos poucos isso vá trazendo para a operação como um todo, porque a gente sabe que a transformação total não é simples. Isso já pode fazer um grande impacto dentro do resultado. E aí, aos poucos, com estratégia e alterando um modelo para uma gestão, como o Fábio bem colocou, da jornada, por episódios, e aos poucos ir mudando o seu modelo de atuação. Isso já é diferente. Alguns dos nossos clientes, a gente está começando a trabalhar dessa forma. Porque daí você consegue enxergar ali o resultado isolado de uma forma que depois você consegue levar isso para a operação como um todo. Então eu colocaria aí o senso de urgência para o momento que a gente está passando como um fator diferente. É muito claro que os gestores, e aí eu não estou falando só de plano de saúde, gestores das corporates, das incumbentes, os gestores das empresas tradicionais da velha economia. É muito clara a necessidade de você doar o anel para não perder o dedo. E aí, quando você fala isso, quando você analisa isso no nível do organograma de uma empresa, existem dificuldades enormes de se inovar, de se comprar inovação. Tem uma frase que fala: nunca ninguém foi demitido por comprar IBM, porque é o software mais tradicional. Exatamente. Né? Isso é verdade hoje até a página 2. Porque se você continuar fazendo ações que não trazem novas perspectivas para o seu negócio, você terá uma carreira limitada no seu organograma. E eu sei que você faz isso muito bem, mas você precisa ter um apetite maior para esse risco. Porque inovar é muito difícil, inovar é correr risco. Talvez não comprar a IBM, é comprar outro software. Mas talvez hoje esta mentalidade ela precisa ser mais explorada. Ela é mais valorizada no mercado de trabalho. E existem possibilidades de você mitigar riscos com negócios menores, POCs, limitando, caixas de areia para você fazer testes, né? Então, traduzindo para o que vocês falaram, se os gestores das operadoras não perceberem que qual que é a solução que eles têm hoje para a ineficiência? Aumentar a conta no final do ano. Né? Então, eu não fiz gestão de saúde populacional, minha sinistralidade aumentou. O que eu faço? Eu aumento a conta no final do ano. Se eu não achar, se eu não tiver esse senso de urgência, eu vou perder o dedo, porque daqui a pouco eu não vou conseguir mais. O meu passivo é tão grande, e eu não consigo mais voltar atrás. A gente falando de fora, pode parecer mais fácil pra gente. Muito mais fácil. Né? Você que já esteve lá dentro, que já foi corporate, você sabe, eu imagino que você deve saber a dificuldade disso. Um comentário importante que é direto para o presidente, para o CEO da organização, a inovação precisa de visão. O que significa isso? Eu vou dar um exemplo prático. Né? No nosso negócio, quando você olha lá fora, nos Estados Unidos, você vê alguns planos de saúde, ainda não são muitos, criando o conceito de command centers.
O que é um command center? É exatamente um similar da torre de controle do aeroporto. Uhum. O que ela tem de característica básica? Command Center olha o que está acontecendo agora e toma decisões. E dispara para todo o aeroporto ações a serem feitas. Avião X vai descer na pista tal, vai parar no finger X. Preparem todo o material, você vai para lá, você vai para cá. Em tempo real isso tem que acontecer. Senão, não rola, simplesmente não rola. E esse conceito de Command Center acontece na gestão do risco de saúde populacional. Não tem nada dentro de um plano de saúde no Brasil, e grande parte dos planos de saúde e dos gestores no mundo, comparado com esse conceito de Command Center. Por quê? Necessário estar no presente, a gestão a quente, o que está acontecendo, paciente, caso que eu vi recentemente, paciente de 90 anos com um câncer estágio 3 no fígado, possível metástase, o hospital manda uma guia de troca de válvula do coração. Um pedido e foi aprovado. Aí você para e fala, isso não tem sentido em termos de jornada desse paciente. E não tem ninguém acionando e foi aprovado. Fizeram a troca de jornada, o paciente continua internado, vão fazer quimioterapia, que também é outro questionamento que você pode fazer. Ou seja, não tem um acompanhamento da jornada. Em vários casos, um paciente que descompensa com ICC terceiro nível, está descompensando pela terceira vez no ano, não tem ninguém atuando. E assim vai dezenas, centenas de casos todo dia acontecendo. E às vezes você precisa ter essa visão dessa central de controle, desse command center, para tomar decisões. E aí você vai começar a descobrir quem é a rede preferencial sua, quem é a equipe que pode atender aquele tipo de paciente, talvez qual programa que é mais eficiente, porque você está no presente. Hoje, 90% das pessoas, 95% das pessoas, esse é o número de um plano de saúde, nunca foram contactadas por ninguém. 5 cai naquele conceito de medicina preventiva que a Axis Med, a nossa empresa, começou há 20 anos atrás. Mas esse conceito da torre de controle da saúde da população, que é uma visão de futuro, que o CEO, o presidente tem que ter, ele tem que desenvolver. Senão, qualquer inovação, mas a gente vê isso acontecer hoje em dia, ela cai numa burocracia complexa que, graças a Deus, todos esses eventos, todas as ações de inovação que as startups iniciaram, está reduzindo. Mas ainda é fundamental ter uma alta gestão, um C-level, um C-suite, com visão. Onde eu vou, onde eu quero estar. Senão, não vai chegar. E debaixo dessa visão do líder ou dos líderes principais, toda a empresa caminha. As boas empresas, elas precisam comungar dessa visão do líder, para onde que a gente está indo. É para isso que ele está lá. Eu não vejo um papel de um CEO que não é vender o futuro. Exatamente. O papel dele é vender o futuro. O restante, quanto mais ele vender o futuro, mais as coisas vão se agitar embaixo. Esse é o papel dele, é isso que vai trazer o retorno, isso que vai trazer o crescimento e a perenidade da empresa. Perfeito. Sensacional esse papo aqui com vocês. Foi muito, muito legal compartilhar. Não, apesar de próximos, não sabia nem 30% do que foi tratado aqui. Quero agradecer a presença de vocês, desejar sucesso. Os inovadores desbravam mesmo, são os bandeirantes que estão abrindo as matas, as florestas para passar as rodovias. E isso é o que nos dá prazer, isso que nos move, e a gente vai continuar fazendo isso. Obrigado pela presença de vocês, desejo muito sucesso na carreira e no
no negócio de vocês. Obrigado, Lourenço, pelo convite, por esse bate-papo gostoso. E acho que fica aí alguns ensinamentos, mas a gente aprende todo dia, né? A gente está trabalhando nesse setor há mais de 25 anos já e a gente aprende todo dia, né? Toma as rasteiras, né? Também a gente comemora algumas boas vitórias, mas a gente sabe que todo dia tem um desafio novo para a gente trabalhar, né? Perfeito. É isso. Muito obrigado, Lourenço. Um excelente bate-papo. Suas colocações e analogias fantásticas, adorei. E eu digo para o público, e para esse gestor, para esse médico, para todos que estão nos ouvindo, não se preocupem. Essa inovação, essa gestão de saúde populacional vai chegar. Pode demorar, pode demorar mais do que que a HCentro está apostando, mas tenha certeza, vai acontecer. O seu Command Center vai um dia entrar no ar. Ou você vai morrer antes, ou não é? Pessoal, obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar aqui conosco. Lembrando que a gente está no YouTube, em vídeo, a gente está no Spotify, em todos os tocadores de podcasts. É sempre importante o seu feedback, seu like, sua assinatura ali, assinar para ser notificado dos novos episódios. É sempre importante você mandar mensagem no @Lorenzo Tomé, no LinkedIn, falando, eu gostaria de escutar esse tema aqui. Se você de operadora quiser trazer sua visão para cá, venha falar aqui sobre as suas dificuldades. Se você é um gestor de uma incumbente e vem trazer suas dificuldades, é isso que a gente quer dar voz aqui. Para as pessoas que estão na saúde, e eu conto com a sua colaboração, me ajudando a compartilhar esse conteúdo, copiando e colando nos seus grupos de WhatsApp, assim a gente se torna mais conhecido, avaliando, dando estrelinhas no Spotify, nos tocadores de podcast, isso tudo ajuda o Saúde Digital Podcast. Obrigado pela sua audiência, pela sua atenção e até a semana que vem.